Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 1 ao versículo de número 4, que vai nos dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, para Deus cumprir promessas na nossa vida, vai ser necessário nós nos movimentarmos, nós fazermos a nossa parte. Irmã, eu tenho promessas de Deus, porém eu continuo da mesma forma, estagnado no mesmo lugar. E o Senhor hoje diz para você: é necessário você tomar uma atitude. O próprio Deus, ele vai direcionar quais são as atitudes que você precisa tomar. Qual é a sua parte que você tem que fazer para o cumprimento da promessa de Deus na sua história. Tem muitas pessoas que querem viver o cumprimento da promessa de Deus, querem viver as palavras, os desígnios do Senhor, porém não querem fazer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena. E Deus está dizendo: para você viver promessas, é necessário você me obedecer. É necessário você fazer a sua parte. Já inicia esse vídeo declarando comigo: eu vou fazer a minha parte e vou viver promessas. Eu vou fazer a minha parte e vou viver promessas. O Senhor, ele já inicia o diálogo com Abrão dizendo: sai, já dando uma ordem para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro você sai, primeiro você confia, depois eu te mostro, decandarasturabai, o que eu estou para fazer na tua história. Eu vou te mostrando, eu vou te revelando, eu vou confirmando os teus passos, mas primeiramente você tem que confiar. Nós sabemos que não é fácil nós confiarmos no Senhor quando adiante de nós não está aquilo que ele falou ainda completo. Abraão, ele não olhou aqui, irmãos, e viu tudo já completo, tudo já feito. Deus entregou o mapa para ele, ele sabia para onde ia. Não. Ele precisou confiar no Senhor. Tem pessoas aqui que estão precisando confiar no Senhor. E quando Deus trouxer instruções para você, quando Deus trouxer estratégias para você, obedeça. Não queira entender. Irmã, não é fácil viver por fé. Realmente não é fácil. Quando olhamos para a história de Abrão, nós vemos isso de maneira clara. A irmã, ele foi chamado o pai da fé. Foi chamado o pai da fé porque creu. Creu quando não tinha possibilidade. Creu quando não tinha probabilidade. Ele acreditou. Você pode ser uma mulher de fé também. Você pode ser um homem de fé também, mas é necessário você se posicionar. O Senhor fez uma promessa grandiosa para Abraão, mas se ele não se movimentasse, a promessa não se cumpriria. Assim é na minha e na sua vida. Deus faz promessas grandiosas. Eu vou abrir porta, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou abençoar, mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Quando você faz a sua parte, Deus trabalha por você. Quando você faz a sua parte, Deus, ele abre portas na sua história. Quando você faz a sua parte, o nosso Deus faz o impossível acontecer. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte, o impossível vai acontecer na minha vida. Eu vou fazer a minha parte, o impossível vai acontecer na minha vida. Para vivermos promessas de Deus, nós não podemos ser medrosos. Se você for uma pessoa medrosa, se você for uma pessoa medroso, você não vai viver o que Deus tem para você. Porque pessoas medrosas não têm coragem de tomar atitude, não têm coragem de fazer o que Deus designa. Imagina comigo como foi difícil para Abrão sair da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele vai nos dar estratégias, vai nos dar desígnios que a gente não vai entender, que a gente não vai conseguir compreender, mas Deus está dizendo: mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, obedeça as minhas ordens, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, irmãos, nós vemos as promessas se cumprindo. Nós vemos a palavra de Deus acontecendo. Para Abrão ver o Senhor fazendo dele uma grande nação e o abençoando e engrandecendo o nome dele,
Ele precisava tomar uma atitude. Hoje o Senhor diz para você, saia da zona de conforto, tome uma atitude. Tome uma decisão. Muitas vezes somos nós que tardamos, irmãos, o que Deus tem para nos entregar. Muitas vezes somos nós que deixamos de fazer a nossa parte. Tem tempos que é pra gente esperar, que Deus fala o que aguarda, espera, confia, descansa, aquietai-vos. Tem tempos que é assim na nossa vida. Mas tem tempos que Deus, ele diz o que sai, avance, tome atitude, faça a sua parte. Foi exatamente isso que Deus, ele falou com Abraão, que aqui ainda era Abraão. E hoje ele está falando exatamente assim com pessoas, tome atitudes. Você quer viver mudanças de vida, mas você não tem feito muitas vezes a sua parte para vivenciar. Irmã, eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Mas muitas vezes você não tem se esforçado como tem que se esforçar. Irmã, eu quero que Deus me use de uma maneira extraordinária, no sobrenatural. Mas às vezes você não tem buscado como é para você buscar. Irmãos, nós sabemos que para vivermos resultados na presença de Deus não é de maneira aleatória. Nós temos que fazer a nossa parte. Abraão foi chamado pai da fé, irmãos. Mas ele foi uma pessoa que creu e tomou atitude. Tomou a decisão que foi necessária ser tomada. Tem momentos na minha e na sua vida que não dá para ficarmos pelos cantos só sonhando, só suspirando fundo e dizendo, se eu pudesse, se Deus fizesse, se Deus me abençoasse. Não, é tomar atitude. Deus, o que é que eu preciso fazer para viver esta bênção? Deus, o que é que está faltando para que eu viva esta promessa? Deus, o que é que eu tenho que fazer como a minha parte para ser feita, para que eu possa ver o cumprimento das tuas palavras na minha vida? E Deus, ele vai começar a te direcionar, ele vai começar a te designar o que você precisa fazer e você não vai temer, mas você vai confiar. Deus está no controle, eu tenho que fazer a minha parte e certamente Deus vai fazer a dele. Quando nós fazemos a nossa parte, irmãos, Deus faz a parte dele. Deus nos abençoa, Deus prospera, Deus abre portas. Abraão viveu grandes propósitos de Deus nessa terra, porque foi um homem de coragem. Não adianta, irmãos, não tem como uma pessoa ser medrosa e viver os propósitos de Deus, sabe por quê? Se a pessoa der lugar ao medo, ela não tem fé. E se ela não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Tem muita gente que está dando lugar ao medo. Irmã, eu tenho medo de investir. Irmã, eu tenho medo de fazer e não dar certo. Irmã, eu tenho medo de tomar a direção. E às vezes vive na mesmice ali sempre. Aí diz, Deus não muda a minha vida. Deus muda a vida de fulano. Deus muda a vida de ciclano. Deus abre porta ali para Beltrano e para mim não abre. Deus está dizendo, você tem feito a sua parte. Abraão, quando ele ouviu a ordem do Senhor, irmãos, mesmo que ele não tivesse mapa na mão, mesmo que não houvesse testemunho de alguém que ele pudesse se apegar, ele creu na palavra. Muitas vezes não vai ter sinais, não, irmãos. Muitas vezes a gente vai ter que crer somente na palavra. Deus falando e a gente dizendo, amém, Senhor, eu vou. Eu creio, mesmo que pareça ser loucura diante dos meus olhos, por intermédio dessa palavra o Senhor diz para você muitas vezes, minha filha. Muitas vezes, meu filho, as minhas promessas vão soar como loucura. As minhas palavras muitas vezes não vai fazer sentido. Nós não temos que buscar nexo nas palavras de Deus para contemplarmos as promessas, as palavras de Deus acontecendo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus, eu não entendo, eu não compreendo, porque eu entendo uma coisa, viver por fé para muitos é loucura e para mim também tem sido. Você precisa ser claro e clara com Deus, porque, irmãos, viver por fé é você acreditar no que você não está vendo. É você acreditar na impossibilidade. Muitas vezes a sua carne vai gritar e vai dizer, não acredite nisso. Muitas vezes a sua carne vai dizer, diga não a isso. Porém, você tem que acreditar contra a realidade. Meu Deus, a minha realidade é essa. Você tem que ser sincera com Deus. A minha realidade diz que não vai acontecer. O que eu olho hoje é contrário, mas eu tenho uma palavra, Senhor. Isso agrada a Deus, irmãos. Quando nós nos apegamos à palavra, imagina comigo, se Abraão fosse apegado à situação que ele estava vivendo. Se Abraão fosse apegado ali à terra, aos parentes, ele nunca viveria o novo de Deus. Muitas vezes é necessário nós desapegarmos. E eu sei que essa palavra tem endereço certo. Tem pessoas que não estão vivendo o novo de Deus porque não desapegou. Tem pessoas que não estão vivendo o novo de Deus porque não tem feito sua parte. Você tem se apegado àquilo que não é para se apegar. E Deus está dizendo hoje para você, não se apegue.
Não se apegue àquilo que você sabe que é passageiro, mas se apegue à minha palavra. Abraão entendeu, eu tenho que renunciar. Até os dias de hoje é assim, irmãos. Nós temos que renunciar ao nosso próprio eu, nossa própria vontade, para vivermos a vontade de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que Deus fez na vida de Abraão foi extraordinário. Mas por quê? Porque ele se permitiu viver o extraordinário de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que nos permitirmos viver o extraordinário de Deus. Você tem que se permitir, minha irmã. Você tem que se permitir, meu irmão. E como é que eu me permito, irmã, aceitando o que Deus tem para você? Não buscando entender muita coisa, até porque milagre não se explica. Até porque promessas muitas vezes não terão nexo humanamente falando. Nós vamos olhar e não vamos compreender as direções de Deus, mas entendemos uma coisa, o que Deus tem para mim é melhor. Não me cabe entender tudo. Declare comigo, eu não vou buscar entender tudo, eu vou andar por fé. Eu não vou buscar entender tudo. Eu vou andar por fé. Deus fez uma promessa aqui futura para Abraão. O Senhor disse que abençoaria os que abençoassem a ele, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Se Abraão fosse obediente, ele teria uma colheita de tudo aquilo que Deus já havia designado para ele. Abraão precisou ver para acreditar? Não. Mas Abraão seguiu com fé. E eu vim aqui lhe dizer, é necessário seguir com fé. Irmã, eu quero viver o grande de Deus. Eu tenho grandes promessas. Deus me prometeu coisas grandes, porém, eu tenho medo de investir. Eu tenho medo de fazer a minha parte. Eu tenho medo de tomar a decisão, a iniciativa, o posicionamento. E o Espírito Santo hoje diz para você, não tenha medo. Quando nós fazemos a nossa parte, irmãos, Deus faz a parte dele. Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida da forma dele, nós vemos o sobrenatural acontecendo. É muito bonito pregarmos sobre Abraão, né? Falarmos que ele é o pai da fé, o quanto Deus foi fiel na história dele. Mas mais bonito ainda, sabe o que é? É nos inspirarmos na fé dele. É fazermos como ele. Eu não estou vendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como, mas eu creio na palavra. Eu creio no que Deus está me dizendo. Eu creio na promessa de Deus e eu vou obedecer conforme o que ele me instruiu, mesmo que a minha carne grite dizendo que não é para eu fazer, que isso é loucura. Abraão pegou, irmãos, tudo que ele possuía segundo Deus lhe ordenou e saiu sem mapa na mão, crendo na direção de Deus. Isso é andar por fé. Creia na direção de Deus. Seja uma pessoa dependente do Senhor. Quando falamos de dependência, é muito difícil, irmãos. Porque muitas pessoas, elas não querem depender de ninguém. Nós, seres humanos, nós queremos sempre ter algo para nos refugiarmos, para nos apegarmos de que algo vai dar certo. Humanamente falando, nós sempre queremos ter a certeza, um sinal. Mas às vezes, vai ser necessário nós andarmos por fé e sem um sinal. Sem contemplarmos, sem vermos. E é Deus quem faz a obra. E é Deus quem honra a nossa fé. E é Deus quem nos dá vitória. Declare comigo, eu vou dar passos de fé e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou dar passos de fé e Deus vai honrar a minha fé. Abraão obedeceu à voz de Deus sem pensar duas vezes. Ele obedeceu à direção do Senhor. Não fique pensando muito, porque se você pensar muito, você acaba não obedecendo. Se você pensar muito, você acaba não fazendo o que Deus designou para a sua vida. Mas se você crê na palavra, se você crê no que Deus falou, irmão, não estou vendo não, mas eu creio. Eu me apego à palavra de Deus, você vai viver grandes resultados como Abraão viveu. Abraão, ele viveu o sobrenatural de Deus e hoje Deus diz para você, eu tenho um sobrenatural para você. Eu tenho sobrenatural para a tua casa. Eu tenho sobrenatural para a tua família. Deus, ele é Deus de coisas grandes, irmãos. Mas é para quem crê, é para quem investe. Você não vai investir aleatoriamente naquilo que Deus não mandou você investir. Mas você vai investir na palavra, naquilo que Deus falou. Irmã, Deus, ele fez promessas para mim, mas hoje eu contemplo e tudo é contrário. Mas eu preciso lembrar de uma coisa, eu tenho uma palavra. Pois é isso que você tem que fazer. Se lembrar e se apegar a ela. Deus disse que vai abrir caminhos para você passar, ele vai. Deus disse que vai curar, ele vai. Deus disse que vai restaurar, ele vai. Deus disse que vai fazer o impossível acontecer, pois ele vai. O Senhor te convida hoje a andar por fé e não por vista. Fazer como Abraão.
Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Abrão foi como Deus ordenou. Ele fez o que Deus mandou. Muitas vezes não vai ser fácil fazermos o que Deus instrui. Muitas vezes não vai ser fácil fazermos o que Deus direciona, mas se Deus está mandando, Ele garante. Eu não sei qual é a ordem de Deus que você tem medo de obedecer, mas eu quero lhe dizer uma coisa, não tema, mas se Deus está mandando, Ele vai trazer a garantia. Se Deus está mandando, Ele vai trazer o sustento. Se Deus está mandando, Ele vai abrir portas, nós só temos que confiar. Declare comigo, eu vou confiar e Deus vai abrir as portas na minha história. Eu vou confiar e Deus vai abrir as portas na minha história. Abraão foi caminhando e Deus foi direcionando, Deus foi designando, Deus foi mostrando para ele o quanto valia a pena confiar na palavra de Deus. Deus, ele vai te mostrar o quanto vale a pena você confiar na palavra dele, porque ele é fiel e ele honra a fé daqueles que confiam nele. Só confie, só descanse, só creia, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé, se você confiar, se você descansar, se você crer piamente na promessa de Deus, mesmo que você não compreenda, você vai viver grandes resultados. Abraão creu na promessa. Irmã, eu só tenho uma promessa hoje, eu tô como Abraão. Pois é, você está como ele, você tem uma promessa e você vai se direcionar para viver a mesma. Você não vai ficar parada, você não vai ficar parado, mas você vai fazer a sua parte. Quando nós nos movimentamos, irmãos, nós vivemos resultados. E a palavra de Deus hoje para você é movimentar, é você fazer a sua parte para que Deus faça dele. Se movimente, saia de onde precisa sair, abra o que precisa abrir, faça o que precisa ser feito, que você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua história, como foi aqui na história de Abraão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele creu e Deus honrou a fé dele. E assim Deus vai fazer na sua vida. Você vai crer e Deus certamente honrará a sua fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus poderoso, que fala conosco por intermédio da tua palavra, nos mostrando que Abraão, mesmo sem ver os resultados, Pai, ele acreditou. Que possamos, meu Deus, andar por fé como ele andou. Que possamos acreditar que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa, cada palavra, e que o Senhor sempre traz para a nossa vida aquilo que necessitamos para vivermos as promessas, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Vai tirando todo o medo, Pai, vai tirando toda a insegurança para que os teus filhos possam se posicionarem naquilo que o Senhor direciona, para que o teu nome seja glorificado na história deles. Pai, glorifica o teu nome, Senhor, de maneira especial. Faz o impossível acontecer. Senhor, o Senhor é um Deus que cumpre palavras, que cumpre promessas. O Senhor é um Deus que dá vitória ao teu povo. E eu creio, Pai, na vitória. Eu creio nas promessas que vão se cumprir. Eu creio, Pai, em cada palavra que o Senhor liberou e vai acontecer na vida dos teus filhos, porque eles vão começar a se posicionar. E, Pai, tem pessoas aqui que precisavam dessa resposta, que precisavam desta palavra, dessa injeção de ânimo, precisavam se posicionarem para viver o teu propósito, para viver os teus desígnios. Mas a partir de hoje eles vão se posicionar como Abraão e o teu nome será glorificado, porque eles vão viver as tuas promessas e eles vão ver que o Senhor é Deus que cumpre aquilo que o Senhor promete. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários.
testamentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é fiel e Ele cumpre promessas. Ele cumpre as palavras dele na nossa história, mas muitas vezes é necessário nós tomarmos atitudes. Muitas vezes nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter uma ação para que a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida. Faça a sua parte. Porque quando você toma uma atitude, você toma um direcionamento que Deus te designa sem medo. Deus, Ele honra a sua fé. Abraão foi chamado o pai da fé porque ele creu antes de ver. Não seja uma pessoa que espera as coisas acontecerem para depois você acreditar, mas seja uma pessoa que se posiciona por fé, sabendo que certamente Deus vai honrar a sua fé. Como Deus foi fiel na história de Abraão, Ele disse para você, se você tomar atitude, se você tomar decisões, se você não temer, mas andar por fé, você vai ver os resultados acontecerem em nome do Senhor, ser glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.